Um jogo que representa a grande versatilidade e a grande riqueza cultural de um império. Olá, meus queridos amantes das artes, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos falar sobre um jogo que tecnicamente representa toda a beleza, toda a capacidade técnica e todo o valor de uma das grandes nações, de um dos grandes impérios, uma das grandes civilizações do passado, o Egito. Antes da gente começar a falar sobre o jogo propriamente dito, vamos dar uma pincelada sobre o Egito em si. O Egito, na verdade, o grande império, nasce a partir, literalmente, de causas naturais, que seriam a possibilidade de unir um grande volume de pessoas através da subsistência, vamos entender isso, em torno de um rio, o Nilo. O Nilo, com suas cheias, possibilita a produção agrícola, que é a base do crescimento econômico dos várias tribos, dos vários povoados denominados nomos. Os nomos, por sua vez, em aproximadamente 3500 a.C., se unem, criando assim dois reinos, o reino do Baixo Egito e o reino do Alto Egito. A partir de 3200 a.C., Nemés, o primeiro grande faraó desse império unificado, desenvolve uma dinastia que duraria por muito tempo. Esta só viria a ser substituída pelo governo romano. Ok? Por que é importante a gente falar sobre esse contexto histórico do país? Porque nós não podemos esquecer que o Senet, esse jogo, ele está muito ligado com alguns contextos muito importantes da civilização egípcia, que é a sua religiosidade, ok? A religiosidade é essa que permeou toda a existência desse império. A questão dos hieroglifos, que são a mecânica de escrita desenvolvida pelos egípcios com suas particularidades e que também tem uma importância muito grande. Então, dito isso, vamos falar do nosso joguinho aqui. Na terça-feira, a gente falou sobre as regras do jogo. Aliás, o vídeo ficou até um pouco extenso, eu concordo. Eu jogando muito bem e o Osiris também, né? Ele não queria entregar o jogo, aquelas coisas assim. Acabou ficando extenso, mas o importante é que vocês entenderam as regras do jogo. No quesito de conceitos históricos, a gente pode salientar algumas características. Não vamos nem entrar no atributo das peças, mas vamos pegar aqui principalmente o tabuleiro. O tabuleiro tem as suas representações através de hieroglifos, tá? A representação da água, a representação da liberdade, dos livres acessos, tá? E a gente pode também salientar que o próprio tabuleiro tem o seu valor por conta da dinâmica de colunas, ou seja, todo o conjunto tabuleiro e peças
tem uma representatividade cultural e religiosa muito grande. O jogo foi concebido com esse intuito. Inicialmente, o Senet foi concebido para ser jogado entre as duas maiores figuras dos impérios egípcios, que seriam o faraó e o sumo sacerdote, mas não jogados entre eles, e sim jogados contra Ísis. Então, inicialmente, ele era um jogo de um jogador, quase que um desafio. No decorrer da evolução do Império, ele acabou se transformando num passatempo entre todas as classes. Então nós tínhamos o faraó jogando, mas nós também tínhamos aquele que estava lá construindo as pirâmides nos seus momentos de descanso. Uma particularidade interessante que eu acho que é importante frisar, a gente já falou no vídeo passado, mas é legal a gente conversar aqui, é a questão dos dados. Essa mecânica de lançar dados em forma de meia cunha tem uma coisa bem legal, que é o fato de que nós temos como opção os numerários a partir do número de vezes em que a face plana fica para cima. Então aqui, por exemplo, nós teríamos o 1, aqui o 2, 3 e 4. E na eventualidade de todas as peças estarem viradas, nós teríamos o 6. Peraí, tá faltando o número. Quem que tá faltando? O número 5. Mas por quê? Por que não teria o número 5? Algumas vertentes da história dizem que os egípcios não consideravam o número 5 um número auspicioso. E por isso eles suprimiam de algumas das suas mecânicas, dentre elas o Senet. Outros, por sua vez, levam em consideração a dinâmica de como era feita a contagem no Antigo Egito. Nesse caso, nós teríamos que ter 5 barras, ou 5 dessas, e aí seria 2, 4 e uma quinta. Ok? Então, por conta da simbologia, o número 5 foi suprimido. Confesso para vocês que eu não convivi no Antigo Egito para saber qual das duas tem maior veracidade. Agora, o jogo tem uma mecânica interessante. Ele é um jogo agradável de se executar. E apresenta, por mais que seja um jogo nascido dentro do conceito de religiosidade, né, a ideia do Senet é um rito de passagem, é um rito em que a alma do jogador estaria num embate dentro do que eles chamavam de submundo, que seria um nosso purgatório, um período de transição da alma até ela alcançar o seu destino final. Então, ele tem toda essa alcunha religiosa. Mas, ainda assim, nós podemos analisar os conceitos de conhecimento que podem ser passados. O primeiro, a questão do conceito histórico, é claro. O segundo, no meu ver, é a dinâmica de estratégia. É a dinâmica de contagem também. Porque, vejam vocês, nós temos
a movimentação das peças executadas primeiro de forma intercalada. Então, vamos imaginar que nós fôssemos jogar, eu teria o posicionamento das peças desta forma, para início de um jogo, ok? Quando eu lançar os meus dados, no caso aqui eu obtive o número 1, eu tenho que fazer um deslocamento. Esse deslocamento tanto pode ser do primeiro ou de qualquer um dos meus jogadores, pois a partir do lançamento eu poderia inverter, trocar de lado com o jogador aqui. Notem que o fato de eu estar com duas peças, uma ao lado da outra, impossibilita que o jogador faça a mesma coisa novamente. Mas, ao mesmo tempo, eu acabei fazendo isso por ele também. Então essa minha peça não poderia avançar enquanto essas duas estiverem unidas. Isso, senhores, senhoras, é um conceito para ser levado para o lado da estratégia. Outra ação possível para vocês entenderem. Vamos imaginar que aqui eu vou mudar um pouco a posição das peças. Nós temos aqui um deslocamento meio... Vamos pôr da seguinte forma. Aqui. Imaginemos que isso aqui foi o que já se caminhou durante o decorrer do jogo. Quando eu lanço, e vamos imaginar que eu lancei e tirei 3 aqui. 3. Eu tenho que, no jogo, buscar um conceito de planejamento. Afinal de contas, analisando o tabuleiro, eu tenho a possibilidade de deslocar uma peça por 3 casas, ou até mesmo 3 peças por uma casa, 2 peças, sendo uma com uma casa, outra com 2. E esse conceito é importante. Ajuda principalmente a criança a desenvolver uma característica de avaliar todo um contexto. Avaliar uma situação primeiramente e daí aplicar uma ação. Ou seja, no meu entender, ele é um jogo que ensina, não só, claro, as crianças, mas também os adultos, a trabalharem a sua impulsividade. Entendem? Você olha, você estuda e você faz isso se transformar numa ação. Ah, Silvio, mas tem outros jogos que têm essa característica, o próprio xadrez e tal. Sim. Não entramos no mérito. A grande vantagem, no meu ver, do Senet, por exemplo, em relação a um xadrez, é que as regras de jogo, propriamente dito, são mais simples. Ele é um jogo de corrida. Ou seja, meu objetivo é levar as minhas 5 almas para fora desse vácuo de submundo antes do meu oponente. É isso. Por conta disso, eu já sei qual é o objetivo. A questão é, sabendo o objetivo final, como fazer isso? Como tentar evitar casas que não são auspiciosas? Entendem? E fazer isso lidando com um conceito de sorte. Afinal, nós não temos um controle sobre o resultado dos dados. Entendem? Então, o que eu posso
aprender num tabuleiro de Senet? Primeiro, eu posso aprender a contar, ok? A criança vai contar as casas, quantas casas ela vai movimentar. A partir do momento que ela entende um pouco a ferramenta de jogo, né, a dinâmica de jogo, ela vai aprender a contar, parar, terminar a contagem obtida nos dados em outro movimento. Ou seja, ela aprende a fazer uma espécie de soma de pequenos números, mas é uma soma. E ela também vai aprender a ter esse autocontrole sobre a sua natureza intempestiva. Ela vai analisar melhor as suas ações, vai fazer isso com mais tranquilidade. Certo? Então, nós temos essa dinâmica nesse jogo. Volto a repetir, todo jogo tem conceito matemático. Aqui, novamente, eu apresento para vocês um jogo que tem esse conceito, porém, não nasce a partir deste, né, do conceito matemático. Aqui ele nasce a partir de um conceito religioso, ok? Quem acompanhou os vídeos mais antigos sabe que... Gente, tá um calor do cão aqui, me desculpa. Sabe que os nossos dados tradicionais também nascem a partir de um cunho religioso. Ou seja, nós podemos dizer que tanto o dado tradicional quanto os dados egípcios têm essa característica, a alcunha religiosa. E, para finalizar o nosso vídeo, a questão final do conceito pedagógico, nós podemos então reafirmar essas situações, essas possibilidades de trabalho. Os conceitos matemáticos, no conceito psicológico, a gente aprender a lidar com a nossa ansiedade, ter calma, parar, olhar e analisar. De novo, nos conceitos matemáticos, a capacidade da criança de fazer a conta, tá? E ela vai fazendo isso cada vez mais, inicialmente com as mãos, sim, mas ela vai poder fazer isso mentalmente, mentalizar os números de pequeno tamanho, que é no caso de 1 a 6, aliás, até sem o 5, e ver causa e efeito. Tá certo, pessoal? Então, por hoje, trabalhamos o Senet. Ele é, como eu falei, um jogo diferente. Até por causa dessa concepção religiosa e tudo. Mas ele tem um valor fantástico se a gente levar em conta também essa concepção religiosa, né? É um jogo que nasce e ele representa muito de uma grande sociedade do passado. Isso não tem discussão. Entende? Gente, se vocês gostaram do vídeo, peço que deem lá seu like. Se possível, se inscrevam no canal, se vocês estiverem gostando, né? Você que está assistindo pela primeira vez, a ideia do canal é criar uma sequência que foi decidida de forma histórica, ou seja, de forma temporal, falando dos diversos jogos no decorrer dessa evolução da humanidade. Iniciamos com a Mancala, hoje estamos indo para o Senet, tá? E aí a gente vai ir trazendo os jogos de acordo com o que, de nosso conhecimento, vindo do mais antigo para o mais moderno. Tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo e muito obrigado!